Olá, paz e bênção, e sejam muito bem-vindos à Igreja Batista União. E agora, fique por dentro de nossas programações. Culto de maturidade cristã, toda quarta-feira às 6 da manhã. Um período de muito aprendizado e busca do Senhor logo no início do dia. E temos um delicioso café da manhã servido ao final desse encontro. Culto de crescimento cristão, também às quartas-feiras, às 19h45. Um período de grande mover de Deus, com louvor e muita oração. Você é o nosso convidado, hein? E nossas atividades não param por aí. No domingo, abrimos o dia com a celebração matutina, às 8h30, seguida de nossa escola de crescimento cristão, às 10 horas. E mais tarde temos a celebração da família, em 2 horários, às 17 horas e às 19h30. Venha ser edificado através da adoração e ministração da palavra. Bem, essa foi a nossa agenda da semana. E se quiser saber mais informações e ficar por dentro, acesse nosso site ou nossa página no Facebook. E nós estamos também pelo YouTube e Instagram. E agora prepare-se por um momento maravilhoso de adoração e comunhão e palavra no Senhor. O culto já vai começar. Tudo que precisamos vem de Ti, Deus. Às vezes olhamos para as consequências, para as notícias. Às vezes nos desesperamos. Às vezes estamos prontos para criticar, para murmurar, para reclamar da situação em que o nosso país se encontra, da situação que nós estamos vivendo. Mas o nosso refúgio é o Senhor. Nós temos que ter a nossa prática em buscar a Sua face. Em buscar a Tua face, é isso que o nosso país precisa, é isso que nós precisamos. A Tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se prostrar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, se arrepender, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu o clamor da Igreja Batista União. Eu ouvirei do céu o clamor da Igreja do Brasil. E eu sararei essa terra. Eu perdoarei os seus pecados. E eu trarei vida nova, vida em abundância. Querido, às vezes o nosso passo está ali na nossa frente. É só chegar à fonte do nosso refúgio e nos render. E nos render. Buscar a Sua face. Clame esse nome.
que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse aqui, Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João capítulo 12, versos do 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A cidade de Betânia ainda vivia o impacto do grande milagre, do grande prodígio que Jesus havia feito quando ressuscitara a Lázaro, um homem que há 4 dias estava morto. A história corre por toda a cidade e a fama de Jesus cresce. E as pessoas começam a reconhecer ou a confirmar que Jesus era o Messias, o escolhido, aquele que viria para resgatar o povo de Israel, aquele que viria para resgatar a humanidade. Um homem chamado Simão, o leproso, tempos depois deste grande milagre, convida Jesus para um jantar na sua casa. Oferece-lhe uma refeição noturna. E com certeza, juntamente com Jesus, estavam outros convidados. O momento é de festa, é de alegria. Eles podiam olhar para Lázaro e ver em Lázaro um verdadeiro milagre de Jesus. Olhavam para Jesus e o honravam e reconheciam que ele era um Messias, que ele era alguém enviado por Deus. E a atmosfera dessa casa é especial. Há uma alegria profunda aqui. O texto diz que Lázaro está à mesa e Marta, sua irmã, está servindo, como era uma característica dela. E Maria, então, impulsionada pelo desejo de adorar o Senhor Jesus, ela leva um perfume, um nardo puro, e começa a ungir o Senhor. 2 evangelistas dizem que ela começou a ungir Jesus pela cabeça. Ela derrama esse bálsamo, esse nardo puro, nos cabelos, na cabeça de Jesus. Ela também lança essa unção, esse bálsamo nos pés de Jesus. E vai além disso e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Essa era uma tradição dos judeus, que no período das principais festas, eles reservavam esse nardo puro, esse perfume, este bálsamo, e escolhiam uma pessoa a quem eles queriam honrar, e com muita alegria eles se direcionavam a essas pessoas e as ungiam. E Maria aqui então toma este momento, impulsionada pela alegria que estava transbordando no seu coração, de estar no ambiente onde ali estava Jesus, o Filho de Deus. Então ela se lança aos pés deste Cristo, lança esse perfume maravilhoso, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos.
E a Bíblia diz que esse perfume se espalha por toda a casa, por todo aquele ambiente. E essa palavra aqui, no original, significa que o ambiente daquela casa ficou completamente cheio do aroma, da fragrância daquele perfume. E quando eu olho para a vida de Maria, eu entendo que todos os dias essa mulher adorava a Deus. Todos os dias ela mantinha acesa a chama da adoração ao Senhor. Todos os dias, ao conhecer Jesus, ela queria honrá-lo, amá-lo e adorá-lo. Essa experiência que Maria teve aqui, queridos, todos nós cristãos que nascemos novamente em Cristo também sentimos. É uma alegria inenarrável. É uma alegria profunda, espiritual, tremenda, de você poder dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro na beleza da tua santidade. Jesus, eu te honro com a minha vida, com o meu ser. E às vezes, na correria do dia a dia, diante dos compromissos frenéticos que nós temos, às vezes nós nos sentimos cansados, fatigados. Às vezes não investimos o tempo que deveríamos investir na nossa relação com Cristo. Mas o crente sabe que ele não consegue ficar afastado do Senhor, porque ele sente saudade, ele sente falta, ele precisa estar adorando, ele precisa estar honrando o Senhor, ele precisa estar dando o melhor dele para Cristo. Foi o que Maria fez. Eu não sei quanto tempo ela economizou dinheiro, mas o evangelista diz que esse perfume custava 300 denários, ou seja, um ano de luta, um ano de trabalho, um ano de economia. Essa mulher foi guardando esses recursos. E um dia ela compra esse bálsamo, esse nardo especial. E quando ela descobre, Jesus estará num jantar promovido para ele, ela diz: essa é a hora, esse é o momento, essa é a minha chance de expressar a minha gratidão a Jesus, de honrá-lo como Senhor, como Deus, como soberano. Esse é o momento que eu tenho de me lançar aos pés dele e de amá-lo e de adorá-lo, de louvá-lo. E ela não perde essa oportunidade. E ela faz algo tremendo, maravilhoso, que o próprio Cristo disse: o que ela fez aqui será registrado. E de fato os evangelistas registraram isso. E nós, igreja, dos nossos dias, sabemos deste fato porque foi registrado. Foi algo tão especial, tão tremendo, que os evangelistas gravaram isso, registraram. Talvez você chegou aqui e ao ouvir esse texto, ao ler comigo esse texto, e ao ouvir esta mensagem, vocês comecem a dizer assim: puxa, pastor, eu estou com saudade de adorar a Jesus. Sabe, na correria do dia a dia, às vezes eu canto um louvor só com os meus lábios, mas não passa do teto. Eu não tenho mais tido tempo de ler a palavra e de ouvir o Senhor falando comigo. Eu já não consigo mais ter a sensibilidade que eu tinha antigamente com Ele. Querido, hoje é noite do Senhor renovar a adoração dEle no teu coração. Essa chama flamejante vai crescer novamente. E você vai sair daqui dizendo: hoje o Senhor me renovou. Hoje eu abri os meus lábios, abri o meu coração, rasguei os céus e a minha adoração chegou ao Senhor. Porque aquele que já teve experiências com Cristo nesse sentido, sabe que não pode viver sem adoração. Sabe que não pode viver sem honrar a Cristo. Todos os dias eu aprendo aqui, e a partir desse texto, que eu não posso deixar de adorar o meu Deus. Eu devo fazer isso sempre, sempre.
Então, a primeira lição que eu gostaria de destacar nesta reflexão que nós estamos fazendo é: eu e você, todos os dias, devemos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não apenas adoradores de final de semana, não apenas adoradores de cultos, mas adoradores contínuos. E se de repente você está aqui e diz assim: pastor, eu não sei o que é isso. Hoje você vai experimentar. Hoje você vai ter essa experiência. Hoje você vai ter esse momento com o Senhor para descobrir como é maravilhoso nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Agora, vamos dar um salto e vamos ver um outro episódio que envolve Maria. Vamos para Marcos, capítulo 15, verso 41. Marcos, capítulo, vamos ler do 40. Marcos, capítulo 15, versos 40 e 41. Vocês lembram de que no texto anterior dizia que 6 dias antes da Páscoa, Jesus passou por Betânia? Aqui são 6 dias depois. Já estamos no momento da Páscoa, nesse período da festa dos judeus. Olha o que o verso 40 e 41 dizem. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, aqui está o destaque que eu gostaria de fazer, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O texto não diz que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, estava aqui. Mas eu gostaria de imaginar que ela estava. O texto também não diz que ela não estava. O texto diz que havia um grupo enorme de mulheres que seguiam continuamente ou constantemente a Jesus. E elas vieram desde a Galileia e estavam com Jesus agora em Jerusalém. Então me permitam crer que Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, estava aqui na cena do Calvário. Esse texto aqui de Marcos, capítulo 15, retrata a cena do Calvário. E agora eu queria imaginar essa cena a partir dos olhos de Maria. A mesma Maria que derramou bálsamo na cabeça de Jesus. A mesma Maria que derramou bálsamo nos pés de Jesus. A mesma Maria que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. A mesma Maria que expressou intensa adoração. Agora vê o seu Cristo pendurado no Calvário. Pendurado no madeiro. Aqueles pés que ela havia derramado bálsamo, havia enxugado com os seus cabelos, agora estão perfurados por cravos. Ela olha Jesus e vê o sofrimento do Filho de Deus. Ela olha para Jesus e vê Jesus machucado, com uma coroa de espinho naquela cabeça que ela havia derramado bálsamo. Ela vê o corpo de Jesus flagelado. Ela vê o sofrimento de Jesus na cruz. E ela, juntamente com as demais mulheres, ficam se perguntando: o que aconteceu? Estava tudo bem há 6 dias. Subimos com ele para Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa. O que aconteceu? Qual foi o crime de Jesus? E uma olha para a outra e não sabem dizer o que aconteceu. Mas Jesus está na cruz. Os escribas, os fariseus, os líderes, os anciãos passam por Jesus, meneiam a cabeça e blasfemam. Ah, tu que destróis o santuário em 3 dias, desce dessa cruz e nós vamos confiar em ti. Tu não és o Filho de Deus. E os mesmos impropérios eram liberados pelos outros 2 que foram crucificados juntamente com Jesus.
A dor é terrível. Eu imagino aquelas mulheres dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas elas se sentem incapazes de solucionar essa questão. E agora uma mensagem profunda penetra o coração de Maria. Eu acredito que ela começa a lembrar das mensagens que Jesus havia pregado nos momentos em que ela esteve presente. Mensagens do tipo, eu vim para salvar e buscar o perdido. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou morrer em favor da humanidade. Agora, lentamente, ela começa a lembrar das palavras. Ele havia dito isso, que ele ia se entregar por nós. E a mensagem da cruz começa a penetrar na mente de Maria. E ela começa a entender que aquele ali era o Cordeiro de Deus que iria lhe salvar, que iria resgatar a humanidade. E aqui eu gostaria de destacar a segunda lição para nós. Todos os dias eu preciso manter acesa na minha mente a mensagem da cruz. A mensagem da salvação, que muitos crentes estão esquecendo, que muitos crentes não estão valorizando. Todos os dias eu preciso lembrar que Jesus morreu por mim numa cruz. E que eu preciso honrar esse sacrifício. Eu preciso valorizar esse sacrifício todos os dias na minha vida, sendo um crente de honra, tendo um testemunho de acordo com a vontade do Senhor, levantando a bandeira da fé, proclamando as boas novas de salvação, amando o Senhor, amando o meu próximo, cumprindo a vontade dele na minha vida. Todos os dias a mensagem da cruz precisa ser vivida e proclamada por mim, onde quer que eu estiver. Paulo diz em 1 Coríntios 1:18, certamente a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração, Moisés, nunca esqueça do que eu fiz por você. E eu não quero esquecer nunca do que Jesus fez por mim. Ele se entregou. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Jesus me resgatou, Jesus me salvou, Jesus me tirou do reino das trevas e me transportou para o seu reino de luz. Eu devo ser grato a Ele. Eu devo entregar a minha vida para Ele. Eu devo viver por Ele, para Ele. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você dizer, Jesus, eu me entrego a Ti plenamente. Eu quero sentir isso que o pregador está falando. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero viver a mensagem da cruz. E para você experimentar a mensagem da cruz, você precisa simplesmente crer. Maria aqui olha para Jesus naquelas condições. Mas eu acredito que na sua mente a revelação estava fluindo, de que Jesus precisava suportar a cruz, ir até o final e cumprir a sua missão. E agora vem comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 50, 51, 52 e 53. Jesus ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte. Ele cumpre a sua palavra. Ele disse, eu destruirei esse santuário, mas em 3 dias eu reedificarei. Ele estava falando de si próprio. Ele se entregou por nós. Não foram os romanos que mataram Jesus.
ele se entregou por nós. Porque ele poderia muito bem ter aniquilado os seus adversários, mas ele não cumpriria a missão do Pai. Durante 40 dias ele se apresenta com provas claras, evidentes, para diversas pessoas. O Cristo ressurreto se apresenta para os seus discípulos, declarando de forma clara e evidente de que ele havia ressuscitado e de que a sua missão havia sido cumprida e que agora a igreja deveria continuar a proclamar o Evangelho. Da mesma forma simples que Jesus chegou a este mundo, numa manjedoura, em Belém, ele vai sair deste mundo num vilarejo chamado Betânia, sem holofotes, sem mídia, sem redes de televisão, sem paparazzos. Ele está numa cidade simples. Onde? Betânia. E quem é que morava em Betânia? Lázaro, Maria, Marta. Então, me permitam acreditar que Maria está aqui. Ela estava na cena da adoração, lá naquele jantar. Ela estava na cena da cruz, mas ela está também aqui na cena da ascensão de Jesus. E olha o que o texto então diz. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para onde? Para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora Maria está olhando para o seu Cristo ressurreto. Ela está vendo Jesus levantar as suas mãos e abençoar aquela multidão de pessoas. E eles olham e veem aquela mão erguida, aquela mão que um dia foi estendida para Pedro quando ele estava prestes a morrer, quando ele disse: Jesus, me socorre. E Jesus retira Pedro daquele momento de morte, quando ele estava afundando. Eles olham para aquela mão que está estendida e abençoando aquela multidão, e eles se lembram que aquela mão tocou diversos leprosos, e eles foram curados. Maria está vendo aquela mão estendida, abençoando a ela e todas aquelas pessoas. E aquele mesmo Cristo que estendeu a sua mão neste momento para abençoar os seus filhos, é o mesmo Cristo que está com as suas mãos erguidas sobre a Igreja Batista União, a nos abençoar, a nos orientar, a nos conduzir. É uma mão provedora, é uma mão salvadora, é uma mão transformadora, é a mão do nosso Cristo. E aqui eu destaco a terceira lição dessa ministração. Todos os dias eu preciso manter acesa a esperança no meu coração de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E tem alguém aqui esperando? Se tem, dá glória a Deus, dá aleluia, louva o Senhor, diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós mantemos acesa essa chama da mensagem de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos aprender com esta simples serva de Deus. Todos os dias, vamos manter acesa a chama da adoração. Todos os dias, vamos manter acesa a mensagem da cruz nas nossas mentes. E todos os dias, vamos manter a esperança em nossos corações da vinda do nosso Deus. Amém? Aquele que toma posse desta mensagem, glorifica o Senhor, louva Ele,